Convidamos o senhor Eiji Kawahira, Customer and Product Development da Versatus HPC. Bom, eu vou começar me apresentando já, que já começou a rodar o táxi. Não. Bom, queria agradecer primeiro o pessoal do Senapad por abrir essa possibilidade da gente estar falando aqui. Eu espero que o nosso time de marketing não me dê uma bronca, né? Mas acho que o menos a gente vai falar aqui hoje é da Versatus, né? Ninguém ficou bravo comigo, não? Tudo bem. Ok, vou continuar então. Eu queria trazer um pouco do que é o HPC, né? A gente acaba indo muito em escola, em universidades, falando com pós-graduados, mestrados, pessoal de graduação, e eu geralmente começo com esse slide, né? O que é HPC? E nos últimos tempos essa resposta tem mudado na minha cabeça, né? Bom, eu vou começar logo, porque, desculpa, é que eu gosto desse negocinho, me dá um arrepio da faculdade também, né? Esse Hello World. Bom, o Diogo pediu desculpa porque colocou uma foto, eu coloquei todas as fotos que eu tenho, minhas, né? Para falar que o HPC está em tudo, né? Não importa para onde você olha, qualquer coisa tem HPC. Esse ar-condicionado aqui é um CFD, né? O professor Wolff poderia explicar aqui para a gente como é que funciona o ar gelado rodando aqui e tudo mais. E essas fotos também são de todos os lugares que eu conheci, graças à computação de alto desempenho, né? O AD do Senapad, né, o Centro Nacional de Computação de Alto Desempenho, essas duas letrinhas me levaram para lugares que eu não imaginava que eu poderia chegar durante a minha graduação, por exemplo, né? E se você vê essa foto aqui mais da direita, é quando eu fui visitar a máquina que era o top 1 no mundo naquela época, que era o Tianhe 2. Esse foi o meu primeiro ano, durante a graduação, que eu comecei a estudar numa iniciação científica sobre HPC, e dá para ver que eu tô em HPC faz mais ou menos 20 quilos, né? Atrás, ali dá para, de lado, acho que fica mais fácil de ver, mas é um ambiente, né? A maioria das pessoas aqui eu já conheço, é um nicho que a gente geralmente fala isso, a gente está sempre se trombando, mas é um trabalho muito satisfatório, né? Acho que é uma área muito interessante de se trabalhar, e eu acho legal você ver que o HPC muda a vida das pessoas, de fato, né? Então, primeiro, essa era o que eu tinha como resposta padrão para o que é o HPC. O HPC, hoje em dia, é um conjunto de servidores com software específico, um sistema de arquivo paralelo, mas essa é a definição crua, né, do que é o HPC. E eu comecei a pensar que o HPC, ele tem diferentes formas e definições, dependendo de quem olha. Essa aqui é a definição de um arquiteto de sistemas. É a definição de quem trabalha numa empresa que é pioneira em HPC, né, há mais de 15 anos no Brasil, a Versatus HPC, e eu comecei a pensar isso de outra maneira. Então, bom, primeiro colocando aqui o melhor, né, o HPC do Brasil, por exemplo. Então, é o Cluster Data Lovelace, que é um projeto que particularmente tenho muito orgulho de ter participado, assim como o Diogo listou aqui. É um dos nossos projetos na Unicamp que me dá muito orgulho de ter participado. Foi difícil, mas é um equipamento que nos traz muita satisfação de ter trabalhado, né? Então, primeira coisa, eu sempre tive dificuldade para explicar para minha mãe o que eu faço, né? Falar, instala o computador. Eu instalo o computador, né? Mas ela acha que um supercomputador, por exemplo, é um computador cabeçudo, né? Que você pergunta as coisas e ele vai te dar magicamente a resposta. Ela não está pensando no MPI, se aquilo é Fortran, se é C, a biblioteca que ele está usando HDF5, está usando CUDA, está usando RockM. Será que é InfiniBand? Não. O supercomputador é um supercomputador, é uma entidade, né? Então essa é a definição que eu tinha, por exemplo, antes de entrar em HPC. E também isso é o que mais mudou para mim, para entender tanto a minha profissão como o papel que o Senapads e o Sinapad têm na ciência no Brasil. Qual é a perspectiva do usuário do HPC? Né? Às vezes a gente pensa no usuário do HPC como o cara que fica abrindo ticket, falando que o computador está lerdo, que o InfiniBand não está funcionando,
Mas um dia eu queria trazer duas coisas que clientes falaram para mim. Uma, o meu supercomputador é o meu backer, é o meu reagente, é o meu sequenciador, ele é tudo, ele é meu laboratório. Né? Então, a química computacional, como foi muito bem listado aqui, o dinâmico molecular, teve um avanço tremendo com o uso da simulação. E a outra coisa foi que em um evento no ITA, um professor me perguntou se eu vendia computador que não era super, que ele só tinha um tipo de dinâmica molecular para rodar e que em um servidor rodaria. E eu falei, cara, você usa HPC, né? Não é porque é um servidor, se é dois, são 50 que é o HPC. E eu cheguei ao resultado, quer dizer, primeiro, qual é a pergunta que eu quero responder? A pergunta que eu quero responder é, o que é o HPC? E eu cheguei à conclusão que o HPC é o resultado que ele gera. Não é um monte de servidor, não é o MPI, não é o kernel que está bem compilado, não é o sistema operacional. São todos os resultados que ele está trazendo e que, eventualmente, acabam mudando a nossa vida. Não só a nossa vida cotidiana, literalmente, né? A gente usa o HPC na hora que a gente acorda, eu vejo qual é a previsão do tempo, né? E o Weather Forecast é um dos pilares do HPC. Tudo isso é HPC. A gente está procurando padrões, a gente está tentando melhorar a vida das pessoas. Eu fico muito feliz em pensar que, por exemplo, uma boa instalação nossa, lá no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, ajuda na pesquisa sobre o câncer. A gente está andando a passos pequenos, mas colaborando com isso também. Um cluster que consegue prever um terremoto, um tsunami mais rápido e consegue avisar a população antes, é um supercomputador salvando vidas, literalmente. Né? E não só nessas coisas que parecem muito macro, né? Coisas pequenas. O HPC hoje está no mercado. Né? O IA também, que é o nosso irmãozinho, né? É o irmão mais novo do HPC, ele está presente em todo lugar. Então, todo dia, e principalmente vocês, pesquisadores, trazem perguntas. E o pesquisador, um professor um dia me falou isso, professor, o que ele menos dá é resposta, ele faz muita pergunta. Né? E cabe a cada geração de alunos e professores conseguirem responder nas perguntas daqueles que vieram antes. Né? Então, aqui eu trouxe também, eu vou falar em 3 partes, em 2 minutos e 50 segundos. Primeiro, Vanderlei gostou, é um HPE, né? É um Cray, o primeiro supercomputador, só por comparação. Em termos de megaflops, ele perde assim bizarramente para um iPhone, por exemplo. Né? Toma uma surra assim. Né? Isso aqui é um Cray que eu vi pessoalmente, tive a oportunidade. Não me deixaram sentar, Vanderlei, você que é da Cray. Não me deixaram sentar, mas chama Love Seat. Né? Enfim, deixaram tirar uma foto só. E o que o HPC trouxe para a gente no passado? Cara, coisas boas, como o homem na Lua, né? E coisas talvez não tão boas, né? O laboratório de Los Alamos foi citado hoje, mas isso não deixa de ser ciência, né? E muito se fala sobre o Oppenheimer, mas pouco se fala sobre o analista de sistemas que instalou o API para o Oppenheimer, né? Para ele rodar a simulação. A gente também tem o seu valor. E o presente, né? O que é o presente? A gente está entrando na era do exaflop. O Top 500 está trazendo os exas, não só em computação, mas também nos storages, né? A gente está passando, nos storages a gente está nos zetas, né? E a gente está vendo principalmente o Physics, Informers, Machine Learning entrando cada vez mais na computação. Então, cara, é impressionante o que a gente consegue ver. Quando eu comecei em HPC, para fazer um cluster de 1000 cores, era um parto, era muita energia, era muito difícil tecnicamente, a rede. Hoje em dia você tem 1000 cores em 2, 3, 4 máquinas, né? Coisa simples. E a gente, graças ao HPC, a gente também teve a vacina do Covid, por exemplo, foi muito utilizado para sequenciamento de vírus e tudo mais, né? Então, a gente está tanto explorando para cima e para baixo, né? Tanto o mar como o espaço também são partes todos aqui estamos colaborando com esse tipo de ciência. E o futuro? A Deus pertence, né? Eu não sei. Eu sei que tem quanto, eu sei que o AI chegou para ficar. A gente está chegando aí em litografias cada vez mais absurdas, né? Eu não vou deixar o vídeo inteiro, mas ele vai dando um zoom. Ali é uma CPU, se eu não me engano, de 5 nanômetros, né? Então, esse vídeo dá uma escala do que são 5 nanômetros, né? Então,
Cara, se com o poder computacional de um Apple Watch a gente chegou na Lua, cara, com tantos megaflops, com tantos exaflops, vai saber para onde a gente vai chegar, né? Mas o mais importante de tudo que eu queria deixar para vocês é a Versatos, não tô brincando, só deixei esse slide para vocês saberem que a gente é uma empresa especializada em HPC e trabalha com serviço, e entregamos o Ada Lovelace, por exemplo. Muito obrigado. Perguntas? Só queria falar que a gente fez uma camiseta em comemoração do professor Lovelace. Só falar para a gente para você pegar uma, lembrando que você não pode. Todo mundo usando a Supercompute esse ano, quero ver todo mundo no Brasil usando essa camiseta lá. Ok. Eu quero uma, hein? Tem GG? Para as máquinas comemorativas que a gente entende que impacto na comunidade científica, a gente entrega uma placa com os dados dela e espero que todos possam aproveitar o poder da